Meu nome é Remy Carter. Tenho 38 anos, vivo em Seattle, trabalho em um grande hospital e sou mãe de um menino de 9 anos com paralisia cerebral leve, chamado Ethan. Aquela manhã, entrei na sala de estar e vi meu marido, Blake, enfiando às pressas papéis e roupas em uma bolsa, seus olhos nunca encontrando os meus. Ele jogou a bolsa por cima do ombro e saiu sem uma palavra. Pelo final da tarde, descobri que todo o dinheiro do fundo de tratamento de Ethan, no valor de $150 mil, havia desaparecido junto com minhas economias. E então, um comentário casual de Ethan revelou tudo. Papai está indo para a Flórida com a loira, certo, mamãe? Você já teve um momento em que algo que seu filho disse fez seu coração parar? Deixe um comentário, dê um like e inscreva-se para que eu possa contar a história inteira desde essa traição brutal, até como eu revertei tudo. Blake e eu estávamos juntos há 14 anos, tempo suficiente para eu acreditar que entendia cada olhar, cada respiração desse homem. Passamos pelos nossos dias mais estressantes quando Ethan nasceu, quase 2 meses antes, seu pequeno corpo lutando contra uma série de complicações. Os médicos diagnosticaram paralisia cerebral leve, exigindo monitoramento e terapia contínuos. Quando Ethan completou 1 ano, Blake e eu assinamos os papéis para abrir um fundo de investimento. Foi uma decisão que nem precisamos pensar, porque para nosso filho, cada sessão de terapia, cada peça de equipamento de apoio poderia fazer a diferença. Todos os meses contribuíamos com uma parte de nossa renda para o fundo, tratando-o como intocável. Lembro-me de Blake segurando o livro de contas, sorrindo. Não importa o que acontecer, isso sempre será seguro para nosso filho. Mas agora, essa promessa ecoava em minha cabeça como uma memória amarga distante. Blake trabalhava como supervisor de um canteiro de obras para uma grande empresa. O trabalho o mantinha ocupado, mas proporcionava o suficiente para tudo, desde a hipoteca e os custos de terapia de Ethan até as pequenas férias de verão na praia. Ele costumava dizer orgulhosamente aos amigos: Remy cuida das coisas em casa, eu cuido das coisas aí fora, cada um tem seu papel e isso é o suficiente. Mas cerca de 1 ano atrás, Blake começou a mudar. No início, foram algumas ligações noturnas, viagens de negócios inesperadas, que surgiram sem aviso. Quando perguntei-lhe, ele deu uma risada, dizendo que a indústria da construção era implacável e que se você não fosse flexível, perderia clientes. O que mais me chamou a atenção foi como ele lidava com seu telefone. Ele sempre colocava o aparelho com a tela para baixo, mesmo quando estava carregando com a tela voltada para a parede. As mensagens de texto eram lidas rapidamente antes de ele deslizar o telefone para o bolso. Se eu por acaso passasse por perto, sua mão se fechava instintivamente ao redor dele. Uma noite, enquanto dobrava as roupas de Ethan, Blake entrou. Preciso ir para Portland por 3 dias essa semana. Projeto urgente. Olhei para cima novamente. Pensei que você estivesse apenas em Tacoma na semana passada. Sim, mas isso é um novo contrato. Se eu não for, vamos perder. Seu tom era plano, seus olhos evasivos. Eu queria perguntar mais, mas Ethan chamou do outro quarto, animado, compartilhando que sua terapeuta havia elogiado seu progresso. Deixei a conversa com Blake de lado, dizendo a mim mesma que ele estava sob muita pressão, mas suas viagens tornaram-se mais frequentes. Às vezes, ele saía cedinho pela manhã e voltava para casa depois que eu adormecia. Nas noites em que eu acordava no meio da noite, a cama ao meu lado ainda estava vazia. Na manhã seguinte, ele diria que dormiu no escritório do canteiro por conveniência. Uma tarde de outono, quando levei Ethan à fisioterapia, a terapeuta perguntou baixinho: Blake não tem trazido Ethan para a terapia ultimamente, tem? Forcei um sorriso. Ele está ocupado com um novo projeto. Mas por dentro, uma inquietação começou a crescer. Blake sempre esteve presente em cada marco da terapia de Ethan, até agora. Enquanto limpava o armário de casacos,
Minha mão roçou em um recibo de um restaurante de luxo no centro. A data coincidia com a noite em que Blake disse que havia dormido no escritório do canteiro. Quando perguntei, ele congelou brevemente e depois sorriu. Aquilo foi um jantar de negócios, a empresa pagou. Então por que havia 2 sobremesas idênticas? Eu soltei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de retrucar. Remy, do que exatamente você está me acusando? Sua pergunta me fez hesitar. Eu rapidamente me desculpei, mas a suspeita dentro de mim começou a crescer, como brasas sob cinzas. Tentei racionalizar cada sinal estranho. Talvez ele estivesse estressado com a pressão financeira do aumento dos custos de tratamento de Ethan. Talvez ele quisesse carregar isso sozinho para que eu não me preocupasse. Mas às vezes, nos momentos mais silenciosos, outro pensamento atravessava minha mente. Um pensamento que eu rapidamente afastava, porque parecia cruel demais. E se as coisas não fossem o que eu pensava? Uma noite de sábado, enquanto cozinhava o jantar, Blake recebeu uma ligação. Ele correu para o balcão, fechando a porta de vidro. Sua voz tornou-se fraca, mas havia uma urgência aguda nela. Eu só peguei fragmentos. Não posso sacar agora. Espere até que ela adormeça. Quando ele voltou, perguntei quem era. Blake respondeu imediatamente. Um cliente em Portland. Eles querem mudar o cronograma. Eu balancei a cabeça, mas em minha mente, a neblina começou a se dissipar, revelando algo mais sombrio. Eu não estava pronta para tocar a verdade ainda, mas meu instinto me dizia que isso viria em breve e não seria nada do que eu imaginava. Lembro-me daquele dia com clareza, a fraca luz de inverno derramando pela janela da cozinha enquanto eu ficava imóvel diante do meu laptop, minhas mãos frias. Com um clique, o fundo que construímos ao longo de 14 anos de casamento se despedaçou. O fundo de tratamento de Ethan, que Blake e eu contribuímos desde que ele tinha 1 ano, agora mostrava um saldo de 0. O histórico de transações revelou que todo o dinheiro, $150 mil, havia sido transferido para uma conta desconhecida, depois retirado em dinheiro vivo em poucas horas. Minha visão se turvou. Tive que piscar várias vezes para ler o número. Liguei para o banco imediatamente. Isso deve ser um erro. Meu marido nunca. A voz do funcionário era educada, mas descomprometida. Senhora Carter? Sr. Blake? Carter é um co-custódio. Por lei, ele tem até autoridade para assinar e executar transações. Segurei a cadeira firmemente, tentando manter minha voz estável, mas esse dinheiro é para o tratamento do meu filho. Não posso. Lamento muito, senhora, mas a transação é inteiramente legal no papel. Se tiver preocupações sobre como está sendo usado, deve consultar um advogado. Instintos antigos da minha época, como analista de dados financeiros em um programa federal anti-lavagem de dinheiro, de repente se ativaram. O telefone escorregou da minha mão para a mesa sem que eu percebesse. Meus ouvidos uniram, minha mente ficou em branco. Apesar de nossas desavenças, eu nunca imaginei que Blake tocaria naquele dinheiro. O dinheiro que pagava cada sessão de fisioterapia, ajudando Ethan a aprender a colocar seu pé mais fraco no chão sem tremer. Para cada hora de terapia da fala que ajudava a falar mais claramente sem pausar para encontrar palavras. Para cada pequena, mas vital peça de equipamento, como as próteses leves que permitiam que ele andasse sem se cansar após alguns passos. O som de passos leves no chão de madeira me trouxe de volta. Ethan estava na porta, segurando um copo de leite com ambas as mãos. Sua mão esquerda ainda tremia levemente quando levantava algo mais pesado que um livro. Seu cabelo castanho desarrumado parcialmente cobria seus olhos brilhantes, agora cheios de curiosidade. Mamãe, papai está indo para a Flórida com a loira, certo? Olhei para cima abruptamente. Quem disse isso? Ninguém. Eu vi numa foto no meu iPad. Uma foto de papai abraçando uma loira na frente de uma casa branca com o oceano atrás. O iPad antigo de Ethan era para assistir a desenhos animados ou jogar jogos de habilidade.
Blake às vezes o pegava emprestado, dizendo que estava instalando novos aplicativos de terapia. Eu nunca imaginei que ele seria descuidado a ponto de deixar algo revelador. Peguei o iPad de Ethan e abri a biblioteca de fotos. Entre as fotos dele praticando no equilíbrio, cada passo lento mas constante, havia uma série de imagens desconhecidas. Blake em uma camisa branca, seu braço ao redor da cintura de uma jovem esbelta de cabelos loiros em um vestido floral. Atrás deles estava uma casa de 2 andares branca com um balcão de frente para o mar. A luz da tarde banhava tudo. O tipo de luz que você vê em cartões postais de felicidade, mas não destinados a mim e ao meu filho. Quando você viu isso? Ontem. Papai pegou o iPad para algo, depois deixou na mesa. Eu abri o jogo para jogar e achei. Ethan falou como se fosse nada de anormal, embora um traço de confusão persistisse em sua voz. Gentilmente afastei seu cabelo. Obrigada por me contar, querido. Agora vá para cima e faça seu dever. Quando Ethan foi embora, estudei as fotos. Elas haviam sido tiradas 3 semanas atrás, bem quando Blake disse que precisava estar em Portland supervisionando um projeto urgente. Outra foto claramente mostrava o número da casa. Ainda outra capturava os dois em um café à beira-mar, cabeças inclinadas juntas. Coloquei o iPad de lado, forçando uma respiração profunda para conter a onda de náusea. Para que Blake teria usado o dinheiro do nosso filho? Para comprar uma casa para apoiar essa mulher ou ambos? Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Blake. Vou chegar tarde. Não me espere para jantar. Olhei para a linha curta de texto, uma mistura de estranheza e familiaridade amarga apertando em meu peito. Esse era o homem que havia me segurado no quarto de parto, enxugando meu suor enquanto eu lutava para trazer Ethan ao mundo. O homem que havia ficado a noite toda no hospital quando nosso filho estava em um ventilador. O homem que sorriu quando Ethan deu 3 passos consecutivos sem segurar minha mão pela primeira vez. E agora, o mesmo homem havia desaparecido com o dinheiro do nosso filho, sorrindo nos braços de outra mulher em uma praia da Flórida. Eu me aproximei do laptop e verifiquei todas as contas. A poupança conjunta mal tinha mais de $200. A conta de gastos estava vazia. Meu cartão de crédito em meu nome estava no limite. Todas as transações nas últimas 3 semanas estavam relacionadas a restaurantes, hotéis e lojas de móveis, a maioria deles na Flórida. Eu entrei no site do banco tentando encontrar uma maneira de congelar o cartão. Quando o representante perguntou por quê, tudo que eu pude dizer foi: meu marido pode estar usando dinheiro sem minha permissão. Lamento, senhora. Se o cartão é conjunto, não podemos congelá-lo sem ambas as assinaturas. Fechei o laptop, sentindo como se as paredes da cozinha estivessem se fechando sobre mim. A voz de Ethan ecoou novamente. Papai está indo para a Flórida com a loira. Flórida, a loira, a casa à beira do mar. Todas as peças se encaixaram formando um quadro que eu não queria enfrentar, mas não podia negar. O som da porta abrindo me assustou. Ethan espiou a cozinha. Mamãe, terminei minha matemática. Posso assistir à TV? Dei-lhe um sorriso cansado. Pode, mas só por meia hora. Quando ele se virou, peguei meu telefone e tirei fotos de cada imagem no iPad, salvando-as em um drive seguro. Se o que eu suspeitava era verdade, aquilo seria minha primeira prova. E bem no fundo, abaixo da raiva e da dor, algo else começou a se enraizar. Uma frieza, uma clareza de cálculo e a única pergunta que importava. Se Blake pensou que eu ficaria parada e assistiria enquanto ele levava tudo, ele tem alguma ideia de que escolheu a mulher errada para trair? Levei quase meia hora para me acalmar o suficiente para discar o número dos meus sogros. Parte de mim ainda esperava que, apesar de tudo desmoronando, pelo menos eles estariam ao meu lado e ao lado de Ethan. O telefone tocou mais do que o usual antes de a mãe de Blake atender. Sua voz era firme, nem um pouco abalada quando contei que Blake havia esvaziado o fundo de tratamento de Ethan e desaparecido. Você precisa entender, Remy.
Homens têm suas necessidades. Ela disse levemente, como se falasse do tempo. Necessidades? Está falando de ele usar o fundo de tratamento do seu próprio filho para fazer algo com outra mulher? Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Blake está sob muita pressão. Esse fundo você vai recuperar. Mas um homem, quando encurralado, vai encontrar uma maneira de respirar. Foi como se ela tivesse me dado um tapa. Forcei minha voz a ficar estável. Isso não é sobre respirar ou pressão. Isso é traição e roubo do seu próprio filho. Ela não discutiu. Simplesmente disse que não poderia interferir em um assunto de marido e esposa e desligou. Coloquei o telefone de lado, meu peito pesado como pedra. Aí eu percebi que Ethan e eu estávamos completamente sozinhos. 2 dias depois, encontrei um envelope na caixa de correio. Dentro estava um aviso do nosso senhorio. O aluguel estava 3 meses em atraso. Congelei, lendo a linha várias vezes. Terminação do contrato se o pagamento não for feito em 14 dias. Eu havia estado enviando o aluguel para Blake todo mês, transferindo para a conta que ele me deu, o que significava que nos últimos 3 meses ele havia estado embolsando o dinheiro do aluguel que eu acreditava estar sendo pago. Aquela noite, revisei e-mails e extratos bancários, puxando cada registro de transferência. Eles estavam todos lá, claros e ordenados, exceto nenhum deles havia ido para a conta do senhorio. Eu não sabia se estava mais brava por ter perdido seu dinheiro ou por ter percebido quão limpo eu havia sido enganada, como se outra camada de segurança tivesse sido arrancada. Na manhã seguinte, descobri outro golpe. Logando no portal do seguro de saúde de Ethan para baixar seus registros de terapia para uma consulta médica próxima. Fui recebida com a mensagem: acesso negado, verificação secundária requerida. Tentei todos os senhas antigas, mas cada tentativa falhou. Após várias ligações, o representante do seguro explicou que o detentor do código de verificação era Blake e eles não poderiam liberar sem seu consentimento. Mas eu sou a mãe, a cuidadora primária. Meu filho precisa de terapia semanal. Tentei explicar. Entendo, senhora, mas segundo nossos registros, Sr. Carter é o titular principal da conta e guardião do código de segurança. Precisamos seguir o protocolo. Desliguei, minha mão tremendo. Por um momento, senti como se estivesse no meio de um oceano. Cada onda levava algo embora. Dinheiro, moradia, acesso médico e o frágil senso de segurança que eu tinha deixado. Ethan entrou na cozinha enquanto eu estava sentada à mesa e ele ainda se movia com cuidado, sua mão direita roçando a borda da cadeira para se equilibrar. Mamãe, preciso levar os papéis do seguro para o da minha terapeuta? Ele perguntou, olhos expectantes. Forcei um sorriso. Não se preocupe, querido, eu vou cuidar disso. Mas por dentro eu sabia que não tinha mais acesso àqueles documentos. A sensação de impotência era como segurar meu filho, mas ainda assim deixá-lo escorregar para longe. Aquela noite, depois de colocar Ethan para dormir, sentei sozinha na sala de estar. A casa estava silenciosa, o zumbido do aquecedor o único som. Pensei em tudo que Blake tinha feito, não apenas levado dinheiro, mas sistematicamente tirado todas as ferramentas que eu tinha para proteger nosso filho. Abri o arquivo do gabinete, espalhando cada documento financeiro e médico na mesa. Na luz amarela do abajur, eles pareciam provas em um caso onde eu era tanto testemunha quanto vítima. Cada linha, cada número parecia outro corte na confiança que um dia existira. E eu soube que se eu queria manter Ethan seguro, não podia ficar ali e esperar. Precisava retomar o controle antes que Blake apagasse mais alguma coisa. Durante muitas noites não consegui dormir. Fiquei acordada, ouvindo o tic-tac do relógio, repassando cada imagem e palavra de Blake, de seus olhares evasivos quando perguntava sobre o trabalho até o sorriso ao lado da mulher loira na foto no iPad de Ethan. Eu soube que precisava de respostas. E mais importante,
Precisava de provas. Uma quinta-feira à noite, depois que Ethan adormeceu, entrei no antigo escritório de Blake. O pequeno quarto onde ele uma vez trabalhou em uma mesa de carvalho escura, agora continha apenas algumas caixas de papelão e um computador de mesa coberto de poeira. Eu pretendia procurar algo relacionado a seguros e contas bancárias, mas meus olhos pararam na gaveta de baixo. Lá dentro estava uma pequena caixa de plástico, a antiga caixa de vitaminas de Ethan dos meses após a cirurgia muscular. A tampa estava um pouco frouxa e, quando abri, um pendrive prateado estava dentro. Minha frequência cardíaca acelerou. Blake era meticuloso ao ponto da paranoia. Se ele guardou isso aqui, não era algo comum. Conectei o pendrive ao computador antigo. Após alguns segundos, a tela se encheu de pastas. A primeira pasta, chamada Contratos, continha dezenas de arquivos PDF, muitos assinados B. Carter, ao lado de um nome que eu não reconhecia, Calvin Rhodes. Abri um ao acaso, e as palavras que apareceram fizeram minha pele arrepiar. Era um contrato de investimento para uma cadeia de projetos imobiliários costeiros. Mas uma nota pequena no fundo revelou que os fundos de investimento vinham de fontes privadas não identificadas. Continuei abrindo as outras pastas. A pasta e-mails continha cópias de trocas entre Blake e Calvin. Em um e-mail com menos de 2 meses atrás, Calvin escreveu: "A transferência do fundo de investimento chegou. A fase 1 está começando exatamente no cronograma. Não deixe que ela saiba até que tudo esteja completo." Minha garganta se apertou. Fundo de investimento. Ninguém precisava me dizer que estavam falando do dinheiro que Ethan deveria usar durante anos de terapia e equipamentos de apoio. Rolei para baixo e continuei lendo. Havia trocas sobre o embaraçamento da trilha do dinheiro, usando empresas fantasma para mover capital entre contas internacionais. O nome Calvin Rhodes aparecia repetidamente ao lado de relatórios financeiros falsificados. Lembrei-me de uma reportagem de notícias de alguns anos atrás. Calvin havia sido investigado por lavar dinheiro através de uma cadeia de projetos imobiliários de luxo em Miami. Ele escapou das acusações por falta de evidências, mas muitos de seus parceiros na época foram à falência ou perderam tudo. Congelei diante da tela, as peças se encaixando. Blake não havia apenas me traído emocionalmente. Ele havia colocado o dinheiro de seu próprio filho nas mãos de um homem com um passado profundamente manchado. E isso significava que, se o projeto desmoronasse ou fosse investigado, o dinheiro estaria perdido para sempre e poderia até me arrastar e a Ethan para problemas legais. Abri uma pasta chamada Propriedades, que continha imagens e desenhos detalhados dos investimentos. Quando cliquei em uma foto, a reconheci imediatamente. Era na mesma casa à beira da praia das fotos no iPad de Ethan. A nota abaixo da imagem lia: "Propriedade da fase 1 para reuniões com clientes num personal stay, costa da Flórida." Essa não era uma propriedade de investimento. Era o lugar onde Blake e aquela mulher se encontravam e desfrutavam do dinheiro que deveria pertencer ao nosso filho. Recostei-me na cadeira, minha mente uma tempestade. Parte de mim queria fechar o laptop, jogar o pendrive fora e fingir que não sabia de nada. Mas a outra parte, mais afiada, mais lúcida, sabia que era a única pista que eu tinha para mudar a situação. Copiei todos os dados para um drive pessoal, criando várias senhas. Então, cuidadosamente, devolvi o pendrive para a caixa de vitaminas e voltei a colocá-lo exatamente no mesmo lugar para que Blake não suspeitasse de nada. Aquela noite, quando entrei no quarto de Ethan para puxar o cobertor sobre ele, fiquei lá, olhando para seu pequeno rosto adormecido. Seus joelhos estavam dobrados como sempre, e seu braço esquerdo se contraiu quando ele se mexeu. Sinais familiares da paralisia cerebral leve que tínhamos estado trabalhando todos os dias. Eu soube que, se eu ficasse calada, seu futuro não seria apenas mais difícil. Ele poderia ser destruído completamente. Ajeitei seu cabelo macio,
e sussurrei como uma promessa. Vou recuperar tudo para você, Ethan. E dessa vez não vou deixar ninguém levar isso novamente. 2 dias depois, notícias da prisão de Calvin Rhodes estavam por toda parte. Fotos mostravam-no sendo levado para fora de um prédio em Miami, cabeça baixa, mãos algemadas atrás das costas. Um texto de Diane chegou no mesmo momento. Ele falou: a lista de clientes está sendo revisada. Eu não tinha planejado me importar, até Diane me ligou diretamente. Remy, você precisa ficar calma. Tem um nome naquela lista que você vai reconhecer imediatamente. Ouvi Diane folheando páginas. Helen Ward, a terapeuta principal de Ethan nos últimos 3 anos. Aquele que testemunhou cada passo pequeno, mas precioso. A mulher em quem eu confiava completamente, até mesmo dando-lhe uma chave do nosso apartamento para que ela pudesse trabalhar com Ethan quando eu estava trabalhando no turno da noite. Isso é impossível, eu sussurrei. Ele disse que ela indicou vários pais com fundos de investimento grandes para ele, em troca de taxas de corretagem disfarçadas como transferências de uma empresa fantasma. Eu revisei cada recibo e e-mail de Helen. Algumas taxas de terapia foram pagas fora do sistema de saúde, depositadas diretamente em sua conta pessoal. Então, eu encontrei um e-mail antigo. Helen havia me enviado um link para um artigo sobre investimentos para crescer os fundos de cuidado para deficientes. O link levava-lhe a um site de uma empresa sob o nome de Calvin. Pensando de volta, eu percebi que Helen havia sugerido sutilmente fazer o fundo de investimento de Ethan trabalhar mais para ele. Na época, eu descartei, não querendo arriscar. Mas Blake era diferente. Ele facilmente caiu nas promessas de altos rendimentos e segurança absoluta. Agora estava claro. Calvin não estava apenas caçando investidores em imóveis. Ele estava caçando pais desesperados para proteger o futuro de seus filhos. Helen era a conduta perfeita, um rosto conhecido para pais, mas na realidade, um elo na corrente. Na manhã seguinte, fui ao centro de terapia com Ethan. Helen ainda usava seu familiar jaleco branco, sorrindo gentilmente quando o viu. Mas dessa vez, eu não sorri de volta. Fiquei na porta, observando-a amarrar os sapatos de Ethan. Ethan, você vai tirar um dia de folga, eu disse calmamente. Helen olhou um pouco confusa. Há algo errado, Remy? Eu entrei e coloquei um envelope na mesa. Dentro estavam cópias de e-mails, contratos e um mandado de busca. Eu acho que você sabe o que é isso. A cor se esvaiu do rosto de Helen. Ela olhou para os papéis, lábios apertados. Remy, eu posso explicar. Não precisa. Eu cortou. Eu já ouvi o suficiente explicações de um traidor. Eu não preciso de outra. Eu peguei a mão de Ethan e saímos. Enquanto saíamos, sua mãozinha apertou a minha. Um sinal discreto de entendimento. Naquela tarde, Diane me ligou com uma atualização. Helen foi levada para interrogatório. Calvin detalhou seu papel, respaldado por evidências financeiras. Com seu testemunho gravado, Blake's caso tornou-se ainda mais difícil de salvar. Ele havia participado voluntariamente de uma rede criminosa. Não foi arrastado para ela como ele uma vez alegou. Eu sentei por perto da janela, observando o carro saindo do estacionamento. O pôr do sol estendia-se pela rua, banhando tudo em laranja. Naquele momento, eu ouvi as palavras de Blake de muito tempo atrás. Eu vou tirar o futuro do seu filho. O que Blake não sabia era que quando ele tentou tirar tudo, ele inadvertidamente deu-me algo mais forte do que perda. Um motivo para lutar. Agora, esse motivo não era apenas para Ethan. Era para milhares de outras crianças e para os pais lutando para permanecer em pé na tempestade. Eu sabia que continuaria caminhando nesse caminho, não por vingança, mas por proteção. Quando olho para trás, não vejo apenas as perdas. Eu vejo as mãos que me estenderam quando pensei que cairia. Talvez a verdadeira força não venha de ficar sozinho, mas de ousar abrir-se para que possamos ficar juntos. Minha história é apenas uma,
entre incontáveis histórias sobre família, amor e a determinação de proteger o que acreditamos ser certo. E eu acredito que em algum lugar lá fora, pessoas ainda estão lutando silenciosamente por seus filhos, sua felicidade e sua paz. O que você acha dessa jornada? Sobre como uma mãe transformou dor em motivação para mudar não apenas sua vida, mas as vidas de outros? Se você quer continuar ouvindo histórias significativas sobre família, amor e a jornada para recuperar a autoestima, inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima história. Porque quem sabe, talvez você encontre um pedaço de si mesmo nessa história.